lá, vamos fazer uma introdução, na verdade, sobre análise de montagem, tá? Então, teoricamente a gente já encerrou a fase uh, da parte que a gente fez análises individuais, tá? E agora a gente vai começar. Claro que ainda vai ter, eu estou falando de estático, né? Ainda vai ter, por exemplo, uma análise sobre flambagem, uma análise sobre teste de queda, vasodepressão, que são outros tipos de análise, né? Falando só de estática, a gente já trabalhou o que tinha para trabalhar, ou pelo menos o básico, nas peças. E agora vou começar a falar um pouquinho sobre os conceitos, configurações de contato, plotagem de contato e estudos de caso voltados para análise de montagem. Basicamente nós temos dois estudos de caso aqui. Um deles é bem didático, aonde temos algumas peças, tá? E nós vamos aplicar uma determinada carga, né, em duas direções e vamos criar contatos entre algumas peças e vamos ver o efeito disso numa análise de montagem. Porque qual é que é a diferença da análise isolada ou montada? No caso da isolada, a gente criava as restrições, não que na montagem não tenha, tem também, porém nós não tínhamos as configurações de contato, ou seja, se eu tenho duas ou mais peças, eu tenho que indicar que tipo de contato que eu tenho entre elas. Se é um contato que eu considero unido, se é um contato sem penetração, se é um contato que tem um determinado atrito, não permite penetração, etc. Então, o básico, digamos assim, para análise de montagem é as configurações de contato. Claro que daí pode-se plotar os contatos e também visualizar tensões, valmizes em todos os elementos da montagem, tá? E o outro exemplo aqui, um outro estudo de caso, é um alicate, já devem ter percebido, onde a gente vai fazer um carregamento como se fosse um aperto nele, nas hastes, fixando a outra extremidade, como se fosse que ele estivesse pegando algo rígido, tá? E o objetivo aqui seria ver qual que é a tensão de cisalhamento, por exemplo, no pino, tá? Então seria que eu gostaria de ver se o pino vai ou não vai falhar, ou qual que são as tensões que estão atuando, né? E esse aí remete ao exercício que vocês vão fazer, que é uma garra que é aonde vocês vão montar esses pinos, né, que são elementos aí que se inserem, e aí fazer uma análise de carregamento e visualizar o cisalhamento em cada pino. Bom, configurações de contato, tá? Que são as configurações de contato? Então, descrevem a interação entre limites de peça. Então, como a própria palavra diz, o contato. O que tem entre a peça A e a peça B? Que elas estão se tocando, mas o que acontece aí? Eu posso permitir penetração? Não posso permitir penetração? Vão ser considerados unidos? Enfim, tá? Então, nas conexões ali, na árvore de simulação, quando a gente abre uma montagem, automaticamente já vem o contato de componente.
um deles, tá? Então abriu a montagem, já vai vir um contato de componente automático, digamos assim, que a gente chama de contato global, tá? Ele inclusive dá esse nome, tá? Então, dentro de conexões tem contatos de componentes, pode ter N contatos de componentes, mas quando abre a montagem, um deles já vai aparecer ali, que é o contato que a gente chama contato global. E por forma automática também é unido. Então, entrei com as peças, entrei com a montagem, vou analisar, fazer um estudo, abrir um novo estudo estático, automaticamente já vai aparecer contato global unido. O que ele faz? Ele considera como se fosse uma peça só, certo? Se você for lá e colocar outros contatos, então adicionar um contato que a gente diz de componente, tá? Porque existe o conjunto de contato, que é esse aqui, que é o global, tá? E tem o contato de componente. Então, se eu ir lá e colocar um contato de componente, eu posso ter algo diferente do global. O global é para que eu não tenha necessidade de fazer em cada item que se tem, que se tocam, que se estão se ajustando dentro da montagem, enfim, um eixo num furo, uma base que está apoiada no suporte, etc. E tal. Para mim não precisar ir em cada componente, cria-se o global e aí aonde tu quer mudar do global, você vai lá e aplica individualmente para cada um, tá? Então esse conjunto de contato o conjunto de contato ele pode ser sem penetração, pode ser unido, pode ser permitir penetração, pode ter ajuste por contração e pode ser parede virtual. Na verdade, vocês já conheciam o conjunto de contato por vocês ter já trabalhado com parede virtual, que era aquele caso onde nós íamos fazer uma análise de um suporte aparafusado e aí a gente aplicava a parede virtual, que simulava um segundo elemento, tá? Mas por padrão ele veio unido, mas se eu quiser editar, eu posso editar, tá? E o contato conjunto de contato, eu tenho todas aquelas possibilidades e contato de componente é sem penetração, unido e permitir penetração, que são esses três. Então, conjunto de contato, tenho vários. E só o contato de componente tenho esses três, tá? Posso ter também assinalado aí um contato global, que nem está representado como um todo. Há possibilidade também de, após você criar esses contatos, fazer uma plotagem. Tá? Plotagem para ver, será que eu não esqueci de nenhum contato? Aonde que estão os contatos? Quais são as cores que são referentes a cada contato? Né? Então basta clicar com o direito em cima de conexões e botar plotagem de visualização dos contatos. Daí pega, no caso aqui pega o todo, né? Se você pegar somente uma peça, ele vai mostrar só naquela peça, mas aqui está pegando o conjunto, base resolvido aqui o nome, calcular. E aí vai aparecer na tela, conforme as cores aí, todos os tipos de contato. Então, se for vermelho entre duas peças, por exemplo, um furo e um eixo, se ali naquelas áreas ali aparecer, ficar em vermelho, é porque é unido. Se ficar púrpura ou roxo, sei lá, vai ficar sem penetração. Se ficar verde, vai permitir a penetração. Ajuste por contato laranja, por contração laranja, parede virtual amarelo e assim por diante, tá?
Resistência térmica é a mesma cor que sem penetração e isolado é a mesma cor que permitir penetração, tá? Isso na plotagem, tá? Então vai aparecer essas áreas aí que são selecionadas dos componentes. E aí temos o estudo de caso aqui, ele inicia com o alicate, tá? Aonde nós temos uma análise estática, vai definir, você pode definir o material para cada componente ou pode definir o material para todos os componentes, tá? Então isso se não tiver definido, você clica com o direito na peça, porque a peça em si, dentro dela vai ficar a lista de itens, né, que de componentes, de partes do conjunto, tá? Então, por exemplo, a peça tal é formada por base 1, base 2, eixo T, eixo, né? E aí você pode aplicar, né? Eu coloquei aqui, acho que estudo de caso 2 alicate, mas eu acho que é o outro que eu estou falando, base. Aplicar o material para cada componente individualmente ou para todos ao mesmo tempo, se for, tá? O contato global, então, na verdade, o contato de componente, que é os componentes global, né, vai ser definido como unido, né? Então, o contato global, eu posso editar ele já vem como unido, mas posso optar por outras formas aqui, sem penetração. Lembrando que o contato global é o geral, tá? E aí ele aplica outros conjuntos de contato com alguns componentes, como por exemplo, colocou sem penetração, tá? Então, o que quer dizer sem penetração? Ele vai ter o efeito desse eixo dentro do furo, vai sofrer as cargas, restrições, etc. E se, por exemplo, ele tiver uma carga na direção Y aqui, nessa região, ele vai transferir essa carga para essa peça, ou seja, sem que haja penetração, tá? Como se fosse que ali onde que está em contato entre um e outro tem rigidez, tá? Então ele põe sem penetração, na verdade, escolhe essa face aqui acho que é haste, não, do eixo T, tá? E essas duas, e coloca as outras faces que estão em contato, no caso essa aqui, tá? A de baixo lá, de baixo não, o furo e o furo aqui. Então, quem que está em contato com quem e vai ser sem penetração. Então, esses caras aqui estão em contato com esses aqui, tá? Superfície e a superfície, no caso aqui, tá? Ou seja, eu poderia botar nó a nó, nó a superfície. Isso aí quando você cria a malha, se você bota, por exemplo, nó a nó, ele vai ficar o nó exatamente na face que está o contato sem penetração, né? Ou nó e superfície, de um lado vai estar os nós e do outro lado a superfície como um todo. Geralmente se usa aqui superfície a superfície e deixa que a malha trabalha, tá? Mas pode ter essas outras opções também. Aqui vai ter um esqueminha ali, depois eu vou mostrar. Por exemplo, como é que eu faço a seleção da furação aqui na parte interna, né? Se eu tenho o eixo que está ali, eu tenho que ocultar o eixo T, mas se eu ocultar o eixo T, como é que eu vou estar selecionando isso aqui, né? Então tem um esqueminha aqui que você clica no eixo e você bota selecionar outra, e daí ele dá a opção de ir além como se fosse que ele fica transparente, tá? Ou seleciona a próxima face ou aresta, enfim, próxima entidade. Restrições, colocou uma restrição fixa na parte inferior, tá? E botou um carregamento
Na face plana aqui do eixo em T, em duas direções, tá? Botou para ter, na verdade, torção também junto, tá? Então, na direção Y aqui, ou pegou o plano superior como referência, botou normal ao plano 250, tá? E não sei porque que aqui os valores estão diferentes. Acho que o print saiu errado. Aqui os valores tá 50, 250. Aqui tá 15 e 40, tá? Vou usar esses aqui. Acho que o print da tela tava um e aqui tava outro, mas enfim. Direção normal 250 e na direção invertida aqui usou Z, tá? Ó, vocês podem verificar que a flecha está indicando na direção Z 50. Se fosse a primeira aqui seria na direção X, tá? Ao longo do plano. Lateral ao plano, ao longo do plano e normal. Plotagem dos contatos, tá? Então foi lá, clicou com o direito, calculou a plotagem, daí ele mostrou, ó, que sem penetração tem aqui, o melhor, contato unido, colocou aqui e aqui, e nessa região com aquela lá sem penetração. Então tá pegando aqui a parte da chapa, né, dos dois lados, e também aqui esses dois itens tem sem penetração, e o contato unido, que é o que na verdade é o que sobrou de contato entre as peças, fora aquelas selecionadas individualmente, ficou como unido, porque o contato global é unido. Então aqui ficou como se fosse soldado, né, unido, e lá ficou sem penetração, e aqui também. Aplicou um controle de malha no eixo principal aqui da haste, tá? Refinou e o resto usou 437 malha padrão redefinida. Então vocês podem ver que é um tamanho do elemento bem grande, e colocou um controle de malha somente nessa região aqui, tá? E aí temos os resultados, tá? Então veja que o eixo, ele, por ter uma carga lateral, ele teve torção também e teve flexão, e olha como ele replica estas forças para o eixo inferior aqui, né? Até nessa região tem muito pouca alteração, mas tem também, tá? E o deslocamento 1.26, esse deslocamento, lembrando que ele é o deslocamento total, né? Então ele pode ter um valor em x e um valor em z, um valor em y, um valor em z, desculpa, e ele tem esse deslocamento em diagonal aqui, que é a resultante, tá? Bom, vamos para a prática aqui.